Olá, bonitos e bonitas, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula será de ciências. O nosso assunto de hoje é o solo. Esse assunto está lá na página 22 do livro de ciências. Então, abram o livro de vocês e vamos iniciar a nossa atividade, tá bom? Então, vamos lá começando. O solo. Os animais, as plantas e nós, seres humanos, vivemos sobre a camada externa do planeta Terra, a crosta terrestre. Nela, encontramos o solo, que é a camada superficial da Terra, e o subsolo, que é a camada logo abaixo. O solo em que pisamos hoje nem sempre foi o mesmo. Ele sofreu transformações de agentes como a chuva, o frio, o vento, a água e outros seres vivos, provocando transformações químicas e físicas. Observem as 4 imagens. A imagem número 1. A rocha original começa a se desintegrar devido à ação da chuva, do vento e das variações de temperatura. Na imagem número 2, as rachaduras começam a aumentar de tamanho, permitindo que as plantas, os fungos e as bactérias se instalem. Na imagem número 3, os animais e vegetais mortos se misturam ao solo, fornecendo matéria orgânica. E na imagem de número 4, formam-se várias camadas e o solo já é capaz de sustentar as árvores. No seu interior, já existem seres vivos como minhoca e raiz das árvores. Esse processo de formação do solo é contínuo. O processo de formação do solo, ele ocorre ao longo de milhares de anos. Vamos para a página 23. A erosão. O que é a erosão? A erosão do solo é um processo de desgaste da camada superficial, onde o solo torna-se pobre e sem nutrientes. O que causa a erosão? Eu vou citar 2 exemplos, o desmatamento e as queimadas. Os desmatamentos, é quando o ser humano desmata, derrubam todas as árvores, e isso deixa o solo exposto à chuva, ao vento, ao calor. Então, isso também deixa o solo mais pobre. O segundo exemplo são as queimadas, que é quando o ser humano queima os vegetais ou as árvores para deixar aquela área limpa. Essa queimada, ela mata os seres vivos, que habitam lá naquela superfície, e também os seres que habitam, no subsolo. Por quê? As altas temperaturas, ela tanto destrói os animais, quanto diminui a quantidade de água que existe no solo. Existem alguns cuidados que devemos ter com o solo. Esses cuidados, eles mantêm o solo conservados. E existem algumas técnicas para evitar a erosão. São elas: a drenagem, a irrigação, a adubação, a aração e a rotação de culturas. Vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas. A drenagem. Drenagem é um processo usado em solos encharcados para drenar o excesso de água por meio de valas ou aterros. A irrigação. Terrenos muito secos que não são capazes de reter água e precisam ser irrigados. Por isso, constroem canais de irrigação, ou seja, onde irá levar a água dos rios, açudes ou poços até aquele solo. A aração. Arar é tornar o solo mais fofo e arejado, permitindo uma melhor circulação de ar, da água e dos nutrientes, facilitando o desenvolvimento de sementes e o crescimento dos vegetais. A adubação. A adubação significa enriquecer o solo com nutrientes para torná-lo fértil, usando fertilizantes que podem ser naturais ou industriais. Depois de várias plantações,
o solo vai sofrendo uma redução de minerais, por isso precisa ser adubados com fertilizantes. E, por último, a rotação de cultura. A rotação de cultura, ela consiste em um rodízio de espécies de vegetais e plantas em uma área agrícola. Os vegetais possuem modos diferentes de retirar seus nutrientes no solo. Por isso, com a rotação de cultura, não há o esgotamento de determinados componentes. Por exemplo, se em uma área você plantou alfaces, né? Foram plantados alfaces, na rotação de cultura, no próximo plantio, irá plantar um outro legume, tomate, por exemplo, tá? Então, a rotação de cultura quer dizer que faz um plantio, depois daquela colheita, que o solo já está ficando um pouquinho mais fraco, aí eles colocam outro plantio naquele mesmo solo, tá? Isso não causa o desgaste do solo. Então, vamos lá para a atividade. A atividade de vocês está na página 25. No número 1, diz assim: numere as alternativas de acordo com a ordem da formação do solo. Para isso, vocês têm que olhar aquela formação do solo lá da página 23, tá bom? E vão enumerar, colocando o número 1, 2, 3 e 4, de acordo com a sequência da formação do solo. Segunda questão. Analise o cenário abaixo. Nesse cenário aqui embaixo, está representando alguma coisa. E tem as perguntas. Vocês vão responder essas perguntas. O que está sendo representado na imagem? Vocês vão responder. Depois botam um ponto e responde a segunda. E quais os prejuízos desse tipo de ação no solo? Vocês vão escrever quais são esses tipos de prejuízo. Terceira questão. Observe a imagem e depois responde. Essa imagem daqui, tá? Vocês vão observar esta imagem para poder responder. Letra A. Existe algum risco em construir casas em locais como mostrado acima? Justifique sua resposta. Vocês vão colocar se existe algum risco, sim ou não, e justificar sua resposta. Letra B. Diz assim: discuta com os seus colegas e depois respondam. Por que são colocadas lonas plásticas nas encostas e nos morros? Como não é possível discutirmos com os colegas na sala, né, como fazíamos antes, vocês podem discutir com os seus pais, né, ou com os seus irmãos, porque é colocada lonas plásticas, né, aqueles plásticos, nas encostas dos morros. Você vai discutir sobre isso e escrever. Quarta questão. Escreva qual ação de cuidado com o solo deve ser empregada nas situações abaixo. Letra A, que é a primeira situação. O terreno não consegue reter água e o solo está muito seco. Que tipo de ação tem que ser feito? Vocês vão colocar lá. Letra B. Por causa das plantações consecutivas, ou seja, da mesma plantação sempre, o solo está pobre em nutrientes e minerais. O que será necessário fazer? Na página 26, leia o texto a seguir e responda às perguntas. O texto é: árvores que protegem os rios. Vocês vão ler o texto para poder responder as questões. Letra A. Quais consequências podem acontecer caso a mata ciliar se destrua? Você vai escrever a resposta aí na linha, tá? Letra B. De acordo com o que foi estudado, por que as árvores reduzem a erosão do solo? De acordo com o que estudamos, por que as árvores reduzem a erosão do solo? Vocês vão escrever aí e assim finalizamos na página 26 a nossa atividade de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, podem ir lá no grupo do WhatsApp e falar que eu responderei, tá bom? Então, um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima aula.